Olha a importância da gente saber ler o texto na íntegra, todinho, e de não pegar um versículo solto. Eu vou pegar um versículo solto, vou te dar uma interpretação, e depois a gente vai ler o versículo que estava solto no meio dos outros, para você ver a diferença. Abre aí Gálatas 6, 7. Olha o que está dito. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Só isso. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Ai, meu Deus. Fulano zombou de Deus. O que ele fez? Ele fez um teatro e botou Jesus lá no meio do teatro, fez uma piada. Zombou de Deus. O que é zombar de Deus? Lendo o versículo solto assim. Agora vamos ler o todo? Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrige-o, em espírito de mansidão. Mas não descuides de ti mesmo, para não seres surpreendidos tu também pela tentação. Ou seja, você vai corrigir alguém, corrige com mansidão, não se imponha, não queira ferrar o outro, não queira dar lição de moral, senão você vai ter a tentação do orgulho, da vaidade, da arrogância. Aí, versículo 2. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, o que tiver difícil no outro, da vida do outro, ajuda. Versículo 3. Pois se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Ou seja, você se acha o máximo, você não é porcaria nenhuma e você está cheio de ilusão, arrogante. Versículo 4. Cada um examine suas próprias ações, então poderá ter de se gloriar, mas somente por referência a si mesmo, e nunca se comparando com outros. Ou seja, não fica se comparando, se colocando melhor, maior, mais santo, mais puro, mais iluminado. Nada disso. Versículo 5. Pois cada qual tem de carregar seu próprio fardo. Versículo 6. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Ou seja, se alguém está te ensinando alguma coisa, contribua com ele. Vocês têm feito isso aqui comigo, né? Aí, depois dele dar várias instruções de amor ao próximo, você está prestando atenção no contexto? Depois de dar várias instruções de amor ao próximo, aí vem o versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que então é zombar de Deus no contexto do que Paulo disse? Desculpa interromper, mas é rapidinho. Nós tivemos o curso gratuito Como Ler a Bíblia. E se você perdeu as aulas, uma boa notícia, elas estão disponíveis para você. É só clicar aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, e você vai ter acesso a todas as 2 aulas para você aprender a ler e entender a Bíblia de verdade. Clica aí abaixo, estou te esperando lá. Zombar de Deus é não amar o próximo. Ele veio falando sobre amor, cuidado, perdão, misericórdia, e no final disse, de Deus não se zomba. Não se iluda, não. Pratica isso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Volta lá. Romanos 14, 19. Leia aí de novo. Portanto, busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. O mais importante da igreja é a busca pela paz, pela edificação, pela ajuda, pela misericórdia um com o outro.
Isso é o mais importante. Porque se você não fizer isso, você estará zombando de Deus. Porque não ter mansidão, não ter cuidado, não ter misericórdia é zombar de Deus. Então, se a igreja não quer ser zombeteira, ela tem que praticar isso aqui. Senão ela é apenas uma casa de rituais chiques. Mas não é a casa do amor e da misericórdia de Deus. Aí vem Romanos 14, chegando ao fim, hein? Versículo 20. 20. Por causa de um alimento, não destruas a obra de Deus. Certamente, tudo é puro. Mas é errado comer alguma coisa sendo pelo motivo de tropeço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aquilo mesmo que ele disse lá em 1 Coríntios. Se você quiser comer um alimento só para espetar o outro que não come, para implicar com ele, aí é bobagem. Foi o mesmo exemplo que eu dei. Se você vai citar Nossa Senhora na sua reunião de família para cutucar o protestante que está lá, não faça. É ridículo. É feio. É isso que ele está falando aqui. Versículo 21. É melhor abster-se de carne e de vinho e de qualquer outra coisa que possa fazer teu irmão tropeçar. Então não use as coisas de Deus, não use Maria para fazer o outro tropeçar, ficar com raiva, irritar, implicar. Qual é o sentido disso? Em Gálatas, a gente já viu isso aqui também. Paulo chega e encontra Pedro comendo de tudo. Pedro era judeu, né? Tinha as regras alimentares. Mas Pedro está num ambiente onde não tem judeu. Ele estava na Galácia, que era uma outra região, e está lá com as outras pessoas comendo de tudo. Isso está em Gálatas 2, versículo 11 a 14, você encontra isso. A gente já leu isso até aqui no curso. Então Pedro está lá comendo tudo. Tá bom, parabéns para Pedro. Deixou a superstição de lado, tá avançando, né? Daqui a pouco, chega um pessoal que estava vindo de Jerusalém, ou seja, o pessoal da lei de Moisés, o pessoal das dietas alimentares. Aí Pedro vê aquele pessoal chegando, Pedro muda. Pedro para de comer tudo. Agora aquela carninha de porco com limão, Pedro não põe mais a mão. Aquele camarãozinho frito, Pedro não bota mais a mão. Aí Paulo ficou olhando aquilo. Aí Paulo chega para Pedro e dá um esculacho em Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava deixando de comer porque ele ia ofender. Não, Pedro estava deixando de comer porque ele queria se esconder. Ele queria fazer joguinho duplo, sabe? Quando você apoia aqui e ali, você quer receber os abraços daqui e ali, você fica naquele em cima do muro. Pedro estava com medo de ser criticado. Então Pedro foi ali falseando, né? Isso Paulo falou, isso não faça isso. Agora a instrução que ele está dizendo aqui é outra. A instrução que ele está dizendo aqui é, se você vê que vai ofender o seu irmão, não faça. É diferente do que Pedro fez. Lá Pedro, ele não quis demonstrar. Ele quis meio que tapear, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é diferente. Ó,
Não faça o teu irmão pecar com os seus gostos, com os seus costumes. Respeita o outro. Se você vê que vai ofender o outro, respeita. O mais importante é respeitar. Versículo 22, para a gente caminhar para o fim. Romanos 14, 22. Guarda para ti diante de Deus. Esse é muito bom. Nós vamos riscar mais um. Romanos 14, 22. Guarda para ti diante de Deus a fé que tens. Caramba! Guarda para você a fé que você tem, as suas convicções pessoais. O que você tem que pregar é o Evangelho. O que é o Evangelho? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O Evangelho é a graça de Deus, Pai, que se derramou sobre nós e que decidiu perdoar nossos pecados. Prega o Evangelho. Agora, as suas convicções pessoais, a fé que você tem pessoalmente, guarda para você. Não imponha a ninguém suas convicções pessoais. Não faça das suas convicções pessoais o que você prega. Não. Prega o Evangelho. Prega o amor, a misericórdia, a paz, a atitude pacífica, acolhedora. Agora, a fé que tu tens, guarda para você. Aquilo que você considera certo ou errado, guarda para você. Se o outro te perguntar a sua opinião, você dê sua opinião. Se for um caso de injustiça pública, seja um denunciante da injustiça. Mas se for casos de entendimentos, interpretações pessoais, guarda para você. E só fala se te perguntarem. Vocês me vêm falando aqui isso tudo? Vocês acham que quando eu estou em algum ambiente que é diferente daqui, uma reunião de família, um encontro com amigos, você acha que eu fico lacrando de evangelizador? Pelo amor de Deus, eu tenho pavor disso. Agora, quando um amigo, um parente, alguém vem e pergunta qual é a sua opinião, é diferente do que se você se tornar aquele chato, condenador de tudo e de todos. Olha o que Paulo disse. Guarda para ti, diante de Deus, a fé que tens. Guarda. E aí ele continua. Feliz é quem, ao aprovar alguma coisa, não se condena a isso mesmo. Perdão. Feliz é quem, ao aprovar alguma coisa, não se condena a si mesmo. Ou seja, você aprovou alguma coisa? Desaprovou alguma coisa? Não se condene julgando o outro. Guarda para você. Faz como Maria, que guardava tudo no seu coração. Na hora certa, você dá a instrução certa. Sem ser chato, lacrador. Versículo 23, para terminar. Aquele, porém, que come... Paulo está preocupado com essa história de comer, né? Aquele, porém, que come estando com dúvidas é condenado, porque a sua ação não procede da fé. E todo ato que não procede da fé é pecado. Em resumo, o que é pecado? Pecado é você andar contra a sua consciência. Você está com a consciência dizendo para não fazer? Não faz. Você está com a consciência limpa? Faz.
Mas pecado é aquilo que vai contra a consciência da pessoa. Então, se pecado é aquilo que vai contra a consciência da pessoa, como é que você pode julgar o outro dizendo que ele está pecando? Você não pode, porque você não conhece a consciência dele. Gente, dever de casa. Ler de novo. Ler. Romanos 14. Lê 3 vezes. E ouve essa aula aqui de novo. Eu acho que Romanos 14, estou pensando isso aqui agora, tinha que ser a primeira página de qualquer catequese. A catequese tinha que começar por Romanos 14. Quando alguém vai entrar na pastoral? Vai começar a trabalhar aqui na pastoral? Vai. Então você vai ler Romanos 14. Você quer começar a frequentar agora aqui as missas? Pode. Mas antes, lê Romanos 14. Eu vou começar a dar essa dica nos cursos. Comece por Romanos 14.